Bom dia, bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos iniciando os primeiros vídeos aqui dessa série. Vou fazer durante 30 dias. 30 dias, todos os dias vou mandar vídeos aqui com tópicos diferentes, com vários assuntos. E hoje eu estou começando com esse grupo num assunto sobre governo. Não é sobre governo político, sobre governo terreno, sobre governo terrestre, que a gente está acostumado a ver, não é sobre política. É sobre governança daquilo que nós governamos na nossa vida, né? Daquilo que nós trazemos para a nossa vida, sobre o que a gente quer que aconteça na nossa vida e o que a gente tira para não acontecer na nossa vida. É justamente sobre isso daí. Muitas das coisas que acontecem, na verdade todas elas que acontecem na nossa vida, é em razão do nosso governo ou desgoverno, é em razão daquilo que a gente traz como responsabilidade sobre o que nós podemos fazer no nosso dia. Nós carregamos uma responsabilidade nisso e o que nós não fazemos. Então as coisas acontecem quando fazemos, tomamos as decisões certas ou erradas, ou quando não fazemos, se omitimos no caso. Então isso é um governo, é uma forma de governar a sua própria vida. E muitas das vezes a gente não atinge os nossos resultados, porque a nossa forma de governar, de entender, está totalmente errada. Não traz resultados, é uma mentalidade pobre, é uma mentalidade pequena. Então isso daí traz um desgoverno na nossa vida. Muitas coisas acontecem, mas por que isso está acontecendo? Por que isso na minha vida só acontece desse jeito? Por quê? Porque a forma de governar, a forma de tomar as decisões estão totalmente erradas, tá? Eu gosto de trazer 2 versículos da Bíblia aqui, que é o que me respalda, é o que me traz como princípio sobre as formas que Deus deu para o homem, sobre governar na terra. O primeiro deles é Gênesis. Gênesis, está escrito lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o primeiro. Esse aí é um primeiro que já é a primeira chave que é lançada para destravar a sua cabeça. Você é a imagem e semelhança do Criador, em bondade, santidade e em verdade. São nos aspectos morais. Nos aspectos morais que Deus já deu esses atributos. Foi feito dessa forma. Então já quebra muitos muros, muitos obstáculos. Começa por aí. Depois tem um outro versículo, Salmos 115, outro capítulo, Salmo 115, versículo 16, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então deu para a gente governar, deu para o homem governar. Aqui cabe a nós conquistarmos. Se ele já deu, aí você pensa, se eu tenho um pai que é rico, um pai que é poderoso, que é dono de tudo, que ele me fez, sou criatura dele, e aí ele me colocou numa terra em que eu tenho que multiplicar, frutificar, dominar sobre os animais, sobre todas as coisas que aqui tem. Então o que eu tenho? Eu sou filho, eu sou rico, eu não sou servo. A pessoa traz, eu sou um servo. Não, eu sou filho de Deus. O filho, ele se assenta à mesa do pai. O servo, ele não se assenta à mesa do pai, ele fica próximo, ele fica servindo. Então é esse o nosso papel, isso que eu quero trazer para nós aqui hoje, sobre governar o nosso dia. E aí existe uma diferença entre aquelas pessoas que querem viver algo novo e aquelas que constroem o que querem viver. Tem duas diferenças: a pessoa que só quer e aquela que constrói o que quer viver.
né? É a pessoa que pega e entendeu sobre governança, entendeu que tudo o que acontece no seu dia, aspectos emocionais, aspectos intelectuais, sobre conhecimento, aspectos espiritual, a minha conexão com Deus, a minha oração, a minha fé, aquilo que me aproxima de Deus, não tem como fugir daí. Ah, mas você está falando de religião. Não estou falando de religião, eu estou falando daquilo que é de fato. Se você não acredita, tudo bem, pode não acreditar, pode discordar, mas fica tranquilo, o que acontece é isso, essa é a realidade, essa é a realidade sobre o que Deus criou, sobre o que é feito. Se você for ver isso no cerne da questão de física, questão biológica, todas as coisas voltam a Deus, tá? Em outra oportunidade eu vou trazer isso mais detalhado. Também tem uma coisa que paira muito sobre a sociedade, sobre deixa a vida me levar, né? Aquela música, deixa a vida me levar, do jeito... O que acontece? Isso causa você não assume a responsabilidade, você deixa sempre terceirizado. Vou deixar isso daqui, se acontecer, aconteceu, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Não. Deus já deu a permissão, Deus já deixou tudo pronto para você. Deixou tudo pronto, Ele já deu a outorga, Ele já assinou. Você é meu filho e você vai governar. Você pode governar, né? Você pode governar, pode dominar sobre todas as coisas que há na terra. Não é sobre dominar sobre pessoas. Não é governar sobre pessoas, não. Porque todos governaremos um dia, né? Mas é governar sobre todas as coisas que acontecem. Sobre todas as coisas que estão à nossa volta, tá? Retomando aqui, eu tive um problema de conexão aqui. Meu celular estava descarregando, eu tive que colocar para carregar. Então, justamente, aquela questão sobre deixar as coisas acontecerem ou construir algo que eu quero que aconteça. Se você tem o governo, você tem a responsabilidade sobre o seu dia. Se você tem a oportunidade de governar, você tem a responsabilidade sobre o seu dia. Então escreve aí no seu papel, pega papel e caneta aí, anota no seu caderno aí. Eu vou governar no meu dia. Eu vou governar no meu dia. O que acontece? Aquele que governa, ele está sempre pronto para aprender, ensinar e viver algo poderoso todos os dias. Quem governa não vive sob a sombra dos outros. Quem governa, ele sai em direção ao sol, ele sai em direção à luz. O que quer dizer isso? Eu gosto de fazer comparações, analogias, porque isso traz uma melhor percepção para a gente. Quem governa, ele não vive sob a sombra de outro. Por exemplo, o que faz sombra? O que faz sombra é algo muito maior, né? E se eu estou embaixo dessa sombra, eu não posso ser do mesmo tamanho. Não posso ser do mesmo tamanho. Eu tenho que ser menor. Por exemplo, uma árvore, eu fico embaixo de uma árvore porque a árvore é grande, ela faz sombra para mim. Então, quem governa, normalmente, ele vai em direção ao sol. Quem governa, ele vai em direção ao sol, ele se arrisca mais. É o empreendedor que todos os dias ele sai, ele não tem o certo, ele não tem nada fixo, ele não tem nada garantido, ele vai em busca do incerto e traz o certo para dentro da sua casa. Ele traz o resultado do seu dia. Ele se arrisca, ele corre atrás do seu serviço, ele corre atrás de clientes e ele volta com o resultado daquele dia. Então, o que acontece é isso daí. Você não pode viver, você que quando entender que você é um governante, você não pode viver sob a sombra de outros. Ah, mas hoje eu estou numa situação dessa. Mas quando você entende, você começa a traçar um plano para você sair dessa forma. Você traça um plano para você sair da sombra de outras pessoas, de outros sistemas, de outras ideias. Ah, eu tenho um emprego aqui, está tudo certo, estou fixo, está tudo tranquilo. Se você está feliz, tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema quanto a isso daí. Mas se você todos os dias vive uma escassez, se você passa o seu cartão de crédito, você já não tem mais limite. Se você vai passar aí, fazer uma compra pequena, você vai passar no seu débito, já também está limitado, você está fazendo as contas, está segurando ali tudo que entra e sai mais do que entra. Então você já começa a perceber que tem alguma coisa ali que você não está vivendo o que você merece, aquilo que você merece viver.
tá ok? Quem governa está sempre pronto para descobrir algo novo todos os dias. É o caso de vocês, que vocês têm algo que move dentro de vocês para você estar dentro desse grupo hoje, para vocês estarem dentro dessa ideia que eu estou passando hoje, me escutando, ouvindo o que eu estou falando, referente a governo, referente a como governar, tá ok? Então, já pega e escreve no seu caderno novamente aí, eu sou governante. Por que eu estou falando isso? Porque quando você escreve, você passa uma mensagem para o seu cérebro, você só não fica só na leitura, só no ouvido, você passa uma mensagem para o seu cérebro que você está entendendo e você está assinando. A gente traz essa ideia da assinatura quando a gente escreve. Quando você vai pegar um contrato, você vai firmar um contrato aí com alguém, você vai lá no final do contrato e assina. Você afirma, você transforma a sua autorização, você transforma a sua palavra em uma assinatura. Da mesma forma que você tem que falar, a não só ouvir, não só ver, mas você tem que falar e você tem que escrever, trazendo para o seu cérebro criar novos processos sinápticos e associar isso que você está de acordo com isso, tá ok? Quero trazer a ideia aqui para vocês que hoje vocês ganharam um presente. Qual que é esse presente? Acordar vivo. Só temos o hoje. Nós só temos o hoje. O amanhã a gente não tem. O amanhã a gente só consegue planejar. O ontem já passou. O que a gente consegue fazer com ontem? Só pegar as coisas boas que aconteceram e exponenciar, replicar para que possamos ter mais resultados, pegarmos os erros que já aconteceram e vermos o que podemos melhorar para não repetirmos nos erros. Na Bíblia fala que eu posso errar muitas vezes, mas não no mesmo erro. Então, pegue os erros que aconteceu no passado e faça com que você construa uma nova vida, sempre melhorando conforme o que aconteceu no passado. E o que nós temos é o hoje. É esse dia que nós amanhecemos, nós acordamos com a graça de Deus e vemos a oportunidade de mais um dia estarmos governando sobre a nossa vida, sobre nossas emoções. Alguém que te fecha no trânsito, você vai lá e já buzina, mas não vai gerar resultado. Não gera resultado. O resultado que pode até gerar é um resultado negativo. É alguém da sua confiança que te traiu, é um sócio que estava passando a mão no caixa, né? É um casamento frustrado, filhos problemáticos, problemas com filhos que respondem, filhos que não obedecem, né? Muitas coisas que acontecem. Então o que você tem nisso? Primeiramente, orar a Deus. Depois, pedir o governo. Já foi dado, mas sentir que você é governante nesse dia. Trazer essa ideia de governança para si. É a responsabilidade que tudo que acontece na sua vida tem sua responsabilidade própria. Você cria a sua própria realidade, tá ok? É como se fosse um presente. Você recebe, tá embrulhado tudo, você vai desembrulhando, vai tirando e quando lá dentro tem o quê? O seu dia que Deus te deu, que você acordou mais uma vez. Você não tem certeza se amanhã você vai acordar vivo, né? Ontem você não tinha certeza que hoje você estaria aqui, acordada ou acordado vivo, né? Você estaria acordado. Então, se você não tem certeza, você só tem o agora, você só tem o hoje. Então, o que a gente compete fazer nesse hoje? Governar nesse dia. Abra esse presente e lá dentro está seu dia. Então, governe no seu dia. O que é governar? Controlar os seus sentimentos, controlar suas emoções, né? Planejar o seu dia, planejar a sua semana, colocar as suas metas, aquilo que você quer atingir em tal tempo que você quer atingir, daqui 2 meses, daqui 6 meses, médias de médio, curto e longo prazo, colocar metas semanais, mini metas semanais, né? Criar ferramentas que vão trazer para você uma associação do que você tem que fazer. Por exemplo, deixar tudo no seu visual. Isso deixar no seu visual, as coisas vão melhorar, tá? Quando você tem autoridade,
responsabilidade, identidade e governança, tudo isso vai te colocar num próximo nível. O que quer dizer autoridade, responsabilidade, identidade e governança? Autoridade. Quando você tem autoridade sobre isso daqui eu quero na minha vida, né? Eu vou dominar isso daqui. Eu sou autoridade nisso. Isso daqui eu quero da minha vida. Você vai passar a selecionar somente as coisas que você quer. Então, quando você coloca uma lista lá de coisas, eu quero que isso aconteça na minha vida, isso cria os seus princípios. Tem que estar dentro da sua régua. Cria a sua própria régua. Está dentro da sua própria régua, essas coisas que devem estar dentro dos seus princípios, todas as coisas, as oportunidades, aquelas que estão com uma cara mascarada de oportunidade boa, você já vai sentir, você vai saber, esse aqui não está no meu princípio, não está na minha régua, tá? Essa daí é aquela relação da autoridade que você exerce no seu dia. Sobre a sua responsabilidade, eu sou responsável por todas as coisas que acontecem no meu dia. Se eu não pago uma conta, vão cortar minha energia. Se eu não pago minha água, vão cortar minha água. Eu exerço uma responsabilidade sobre o meu dia. Só que a responsabilidade ela também é muito maior. Se eu reajo a uma buzinada, se eu reajo a um xingamento, ou reajo a uma traição, que seja, eu estou sendo responsável. Eu não sou obrigado a reagir. Quando você reage a determinada situação, você está entrando na dança daquela pessoa, ou daquele evento que aconteceu com você. Então, quando isso acontece, você tem que saber filtrar. Responsabilidade, faz você dominar a situação e não entrar na dança daquele tipo de situação, daquele evento, daquela pessoa que provocou determinada situação para você. Com relação à identidade, quando você sabe quem você é, quando você sabe quem você tudo fica mais fácil. Quem você é? Ah, eu sou empreendedor. Não, isso daí é a sua função. Essa é a sua função. Você é a imagem e semelhança do Criador. Primeiro isso. Quando você passa a deixar de muitas coisas, muitos vícios. Você passa a deixar várias coisas que te afetavam, que você gostaria de deixar de lado. Você começa a se desprender dessas coisas que sempre estavam te deixando com a energia baixa, te deixando com a energia fraca. Você quer, mas você não consegue. Não, mas quando você entende que você é a imagem do Criador e você tem esse poder de responsabilidade do seu dia, você dá até aquela estufada no peito e você vai. Porque você tem condições para isso. Já foi outorgado, já foi dado o seu alvará para você conseguir, para você ser. Mas basta você entender. Basta você entender. Tem uma ex-escrava, Harriet Tubman, alguma coisa assim. Harriet Tubman. Ela falou a seguinte frase: libertei 1000 escravos. Libertei 1000 escravos. E eu libertaria mais 1000 se eles soubessem que eles eram escravos. Então, a maior escravidão, o maior sofrimento está dentro da sua própria cabeça, sobre aquilo que você acredita. Sobre aquilo que você acredita. Fica isso daí como reflexão, tá? Então, meu convite para você nessa segunda-feira é que você governe. Ah, mas como assim? Hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro. Todo dia é segunda-feira. Todo dia você tem que começar com a mesma energia. Todo dia você tem que começar com a mesma energia. Não é porque é um sábado, porque é um domingo. Todo dia você tem que começar com a mesma energia. Porque todos os dias nós temos a oportunidade. Amanhã nós não sabemos se temos, como foi falado. Então, todos os dias é segunda-feira, com a mesma energia. Porque tem gente que de repente até no domingo à noite, quando escuta a música do Fantástico, já até começa a chorar, já começa a lacrimejar o olho, já começa a ficar mal, fica triste, né? E diferente disso, na sexta-feira, depois das 5, depois das 6, já feliz da vida. Por quê? Porque é sexta-feira, nossa, mas isso é um ciclo. E aí você vem, puxa vida, eu não consigo aquilo que eu quero, não consigo atingir aquilo que eu quero. Então, isso só vai te minando a sua energia, vai minando as suas forças.
E você vai tendo aquela sensação de que você está numa roda dos ratos, que você vai patinando e você não consegue sair do lugar. Mas se seguir desse jeito, realmente não sai do lugar. Porque você tem a percepção que trabalho é sofrimento, que prosperar é sofrimento, que crescer é sofrimento, que correr atrás de conhecimento é sofrimento. Então, o que acontece? Vai tornando-se um ciclo vicioso. Você transformar isso, falar que toda segunda-feira, todo dia é segunda-feira, não importa, é sábado, domingo, você acorda de madrugada, acorda cedo, acorda 1 hora mais cedo. Se você todos os dias acordar 1 hora mais cedo, no final do ano você vai ter 365 horas a mais daqueles que acordaram no mesmo horário. Então não é muito difícil você crescer e prosperar. Não é muito difícil. É você ter força de vontade, entender qual que é o seu papel, entender qual que é a sua identidade primeiramente, que Deus já deu a outorga para você governar perante todas as coisas que há na terra, sobre os animais, sobre essas riquezas que tem. Você tem essa outorga e você entender isso daí, você consegue fazer. Você vai começar seu processo de crescimento. Vai começar seu processo de metanoia. O que é metanoia? A sua transformação profunda. Uma coisa muito importante, um governante ele não faz o que ele quer fazer. Ele faz o que precisa ser feito. Ele faz uma construção, ele constrói oportunidades para fazer o que precisa ser feito. O governante é isso. Eu tenho isso daqui. Ele começa a planejar. Ele não começa a ficar sobre planejamento de outros. Né? Você que é empreendedor aí, que você está todos os dias, você começa a planejar fluxo de caixa, cliente insatisfeito, feedback, né? Aí parte do marketing, fazer um tráfego pago, colocar dinheiro lá, ler as métricas, analisar tudo isso daí. O que acontece? Você começa a gerenciar toda a sua vida, começa a governar, começa a colocar cada coisa em seu devido lugar. Tá ok? Para finalizar, uma coisa que pode ser que eu esteja falando aqui, você esteja pensando, não, mas o que ele está falando? Ele não vai falar sobre dinheiro, mas tudo começa aí, sobre a sua governança, tudo começa aí, e a gente vai chegar lá. A questão é o seguinte, às vezes eu falo uma coisa, mas isso daí já soa, já liga um alerta na sua cabeça, isso daí não tem nada a ver não, cuidado com os bloqueios, tá? O bloqueio, olha só essa chave que eu vou soltar para você colocar no seu cadeado e destravar a sua cabeça. Os bloqueios, eles só se manifestam quando você começa a fazer coisas novas, tá? E o bloqueio, ele vai se manifestar quando você faz coisas novas e ele está intimamente relacionado ao seu propósito. O seu bloqueio está intimamente relacionado ao seu propósito. Qual que é o seu propósito? Não sei. Então começa a fazer coisas novas. Quando você fizer coisas novas, você vai descobrir seus bloqueios. Descobrindo os seus bloqueios, você vai entender qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado. Qual que é a diferença de chamado e propósito? Chamado vem de Deus e para na gente. Propósito vem de Deus, para na gente e volta a Deus. O propósito é muito maior. Eu tenho que fazer. Como que eu vou descobrir? Não sei. Eu tenho que fazer coisas novas. Faça coisas novas, novos desafios, novos esportes, faça uma dieta, entendeu? Começa a fazer novos conhecimentos, começa a fazer novos cursos, novos treinamentos, novas mentorias. Começa a se desafiar, começa a se colocar em coisas novas. Começa a querer falar em público, chega lá e fala em público, travou, esse é o seu bloqueio. Está intimamente relacionado ao seu propósito. Tudo que te bloqueia está intimamente relacionado ao seu propósito. Se você fizer isso daí, você vai arrumar um problema grave. Tudo isso que eu estou te falando. Novos esportes, novos projetos, novos negócios, novas ideias. Rompa, saia um pouco da caixa. Sabe qual que é o problema que você vai arrumar? Você vai se tornar irreconhecível. Você vai se tornar irreconhecível. As pessoas que estão à sua volta não vão entender o que está acontecendo. Acorda 1 hora mais cedo, toma aquele banho gelado, faz o seu café, tenha o seu momento de leitura da Bíblia, ou leia o seu livro que você quer ler. Tenha o seu momento de conexão, conecte os seus 4 corpos, espiritual, intelectual, mental e físico.
Todos eles precisam se recarregar. Recarregou isso daí, você está pronto para o seu dia. Começa a governar. Tenha a autorresponsabilidade de você assumir aquilo que está no seu alcance, aquilo que está no seu controle e faça. O que não está no seu controle, deixa para lá. Deixa que aconteça para lá. Entendeu? Então, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês aqui. Todos os dias eu vou trazer alguma coisa. Todos os dias eu vou trazer alguma coisa. Se você permanecendo até o final aqui, todos os dias eu vou trazer uma coisa. E uma coisa muito melhor do que a outra. Tá ok? Desejo que vocês façam um excepcional dia e que a paz, a governança estejam dentro de vossos corações todos os dias. Beleza? Valeu, um forte abraço.